Muito bem, estamos aqui com você, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, acompanhando, porque vai começar mais uma edição do nosso Código Aberto. Código Aberto. Muito bem, o nosso Código Aberto começando, já temos aqui a nossa equipe convidada para estar com a gente, para falar de um tema muito importante. Estamos chegando e eu fico assustado, parece que, eu não sei se foi nas minhas férias, mas essa lição passou muito rápido, gente. Já estamos na 10ª lição. Vê se pode, 10ª lição. Hoje é a lição da confissão à consolação. E eu convidei para estar aqui com a gente uma equipe muito querida, pessoas que realmente você já conhece, porque já estiveram aqui outras vezes no nosso programa. Eu vou começar, afinal de contas, domingo agora é o Dia Internacional da Mulher. E ela representando a mulherada, a minha amiga, a grande, vamos dizer aqui, é a Maria Liduína. Alguns falam Linduína, mas é Liduína. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Didi. Mais uma vez, Uma prazer alegria. ter Uma você alegria. aqui com a gente. A gente tem tentado negociar a sua vinda aqui, pelo menos uma vez por mês, né? Verdade. Ela é muito requisitada, viu? E ele é o meu amigo pastor Álvaro, para quem, assim, é mais íntimo, o esposo da Roberta. Tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Pastor Roberto tá, eu não me lembro agora, a última vez que você veio aqui, você me falou qual era o distrito que você A estava? gente está no distrito do Ariri. Do Ariri. São oito igrejas. 8 igrejas que o pastor ele tem a missão Isso. de... Ali fica entre a Independência, Augusto Montenegro, Armário Covas, ali no Exato, quarteirão. eu fui pregar recentemente, né? Recentemente foi no finalzinho do ano aí, não sei. Lá foi muito bom. Um abraço para os amigos aí, os membros da igreja aí do Ariri, distrito também do Ariri. E eu tenho certeza que eles estão ouvindo a rádio, né? Estão acompanhando lá, Sim, porque quando sim. eu fui lá eu vi que eles são ouvintes realmente lá. antenados. E a Roberta, ela faz a propaganda lá sempre, por isso é muito importante, é muito bom. Amados, eu quero convidar vocês aí que estão nos ouvindo para pegar a lição de vocês. Quem não tiver a lição, pega a Bíblia aí, Daniel capítulo 9, vai ser o texto que a gente vai praticamente usar, todo ele, né? Tem muita coisa para a gente analisar. E já de início quero convidar você que está aí nos assistindo no YouTube, para você, quem sabe ainda que não se inscreveu no nosso canal, né? Nos ajude aí. A gente quer aumentar o número de inscritos e quer que você também compartilhe com seus amigos aí esse nosso programa. Então vai lá, youtube.com/rádio Novo Tempo Belém. É fácil, né, pastor Álvaro? Bem facinho. Bem fácil, né? Pensou, Rádio Novo Tempo Belém, finalzinho, youtube.com/rádio Novo Tempo Belém. Pastor, já está por dentro desse negócio de YouTube, porque o filho dele também já está nesse negócio, né? Gravando direto, muito legal. Pastor, você pode começar orando pra gente? Sim. Por gentileza? Vamos falar com Deus, né? Querido Pai, maravilhoso Deus, nesse momento pedimos que o Senhor nos ilumine, Amém. que possamos recapitular tudo aquilo que estudamos essa semana e que a lição não seja só teórica, mas também faça parte da nossa vida e que nos aproxime mais de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, ótimo. Vamos começar? Estão preparados? Vamos lá. Estão Vamos lá. aí preparados? Olha, o negócio aqui, olha, vai ser bênção, tá? Você que está aí conosco, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente só não vai fazer aqui, claro, não vamos poder parar o programa para responder a sua pergunta agora, porque nós temos um tempo bem reduzido, né? Mas a gente já acompanhou aqui, dentro de lições da Bíblia, durante a semana, alguns tópicos, mas eu quero destacar Daniel 9. Me permitam aqui ler só os primeiros versos, aí a gente já entra em detalhes, tá? Diz aqui a partir do verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Pastor, vou começar com o pastor, né? Com certeza. A gente tem que levar em consideração que o capítulo 9 é, na verdade, uma continuação do capítulo 8 que a gente já estudou aqui. Até porque
os livros não são divididos por capítulos. Então a história continua. Só que tem um intervalo aí de praticamente, não é muito exato esse número, mas de 10 anos, em que Daniel teve aquela visão citada em Daniel 8, e ele não entendeu parte da visão referente às 2.300 tardes e manhãs, certo? E diz que ele, naquele momento ali, em que o anjo veio explicar para ele a visão, ele, de repente, desmaia. Suporta, né? Ele não suporta. E ao longo desse período, que seja aí, alguns falam 7, outros falam 10 anos, não importa agora. Aproximadamente 10 anos. Aproximadamente 10 anos ele ficou preocupado. E ele começou a ir à palavra de Deus para, quem sabe, entender essa visão. Foi isso mesmo? Isso aí. E aí ele buscou, segundo a lição, ele buscou muitos aliança de Deus, né? Os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Ele começou a estudar muito Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e também os profetas. Jeremias foi o principal. Aí ele entendeu que o problema não estava com Deus, né? Estava com o povo de não cumprir a aliança. Por isso que o povo estava passando por tudo aquilo, né? Aquele sofrimento todo, está no exílio, está passando aquela escravidão, né? Ele começou a entender algumas coisas, mas ele não entendeu ainda o que o anjo apresentou para ele no capítulo 8, né? O anjo teve que vir para responder as questões do coração dele, né? Deixa eu entender um pouquinho melhor e me desculpa, tá? A minha pergunta aqui é só, eu estou me colocando no lugar do ouvinte. Eu sei das respostas também. Mas alguém pode se perguntar por que ele ficou tão assim preocupado com essa visão das 2.300 tardes e manhãs. Porventura, ele achou que estava havendo alguma confusão ali, porque ele conhecia em parte que o tempo em que Israel ia ficar preso ali era 70 anos e estava chegando ao final desse período, e agora ele tem uma visão que fala 2.300 tardes e manhãs. Eu falo, mas peraí, tem coisa que não está não tá batendo aqui. Foi isso mesmo? É que o problema é que Daniel estava olhando o pecado do povo para ser resolvido e o templo, que ele queria que o povo voltasse para Jerusalém e restaurasse o templo. Mas Deus estava mostrando para ele algo muito além disso. Deus estava mostrando que terminaria com o pecado em Cristo, ou seja, estava mostrando a solução do pecado, estava mostrando para ele algo muito à frente. Por isso que Daniel ficou assustado, ele não entendeu. Estou falando agora, Deus está falando de um santuário ainda há muitos anos, então ele ficou confuso, né? Ele estava achando que o santuário era aquele ali, terreno, aquele momento ali. E Deus estava mostrando para ele algo muitos anos depois do que ele imaginava, né? Poder ver. Maria, e aí, a sua primeira impressão aí quando você olha essa visão e essa oração? Exatamente. É como o pastor comentou aqui, né? Daniel, ele estudou ali e ele viu em Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E de repente ele tem uma visão de 2.300 tardes e manhãs, e aí a confusão então foi instalada, né? Ele ficou sem entender ali. Agora, o interessante aqui é que Daniel, o que ele faz, né? Quando ele tem um problema para resolver, ele vai à oração. Né? Ao estudo da Bíblia, a oração. E primeiro a Bíblia, né? Ele vai ali... Exatamente. Foi na Bíblia que ele descobriu aqui, né? Que a profecia, o tempo do cativeiro de Israel ali já estava terminando. Então ele... Senhor, está terminando o cativeiro aqui, o que vai acontecer? O que precisa acontecer? Eu tenho que fazer alguma coisa? O povo tem que fazer alguma coisa? E ele começa, então, a analisar, né, a sua vida, a vida do povo de Israel. Só que aí tem a profecia, a visão do capítulo 8, né, das 2.300 tardes e manhãs, que aí fica confuso para Daniel. E ele começa, então... E aqui no capítulo 9, ele começa, então, a orar para que Deus mostre para ele como é que aquilo deveria ser resolvido, né? O que está acontecendo. A gente tem pouco tempo aqui, me permitam aí, vamos tentar separar agora esses próximos minutos, talvez aí uns 7 minutos que a gente pode analisar um pouquinho da oração dele. Sim. Né? E os outros 7 a gente tenta analisar a profecia em si quando o anjo vem explicar. Pode ser? Sim. Pode ser. Vamos começar com você, Maria. O que te chamou a atenção na oração dele? Porque ele faz uma oração, gente, poderosa, hein? Que oração daquelas, né? Exatamente. Então, o que a gente deve destacar aqui, né? Primeiro, o estudo da palavra de Deus, né? E depois a atitude de Daniel, que é a oração. Né? A gente pode pensar assim, uma coisa ela não deve estar separada da outra. Né? Uma vida de oração, ela é uma vida centralizada na palavra de Deus. E quando eu oro, eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus. E para eu descobrir a vontade de Deus, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E Daniel, ele fazia isso. Né? Ele estudava a Bíblia,
Depois, então, né, o que ele descobriu ali, ele apresentava diante de Deus. Agora, o cerne, o ponto-chave da oração de Daniel é justamente sua atitude, né? As palavras que ele usa, a forma como ele se coloca. Porque, veja só, se nós analisarmos a vida de Daniel, nós vamos perceber aqui que talvez Israel, o povo judeu, ele estava ali porque merecia no cativeiro, né? Fez por onde está ali. Mas se nós formos analisar a vida de Daniel, era totalmente diferente da vida do povo, né? Talvez Daniel ele poderia dizer assim, não, o povo cometeu o pecado, o povo fez isso, o povo se afastou de Deus, não obedecia às leis, então eles merecem. Até porque, né? Vamos falar a verdade, pastor Álvaro, me corrija. Já tinha se passado muito tempo. Sim. Os pecados eram muito antes dele ter nascido. O Exatamente. povo dava até a profecia de Jeremias mostra isso, que Deus tinha tinha muitas vezes tentado orientar aquele povo. Se vocês fizerem isso, vocês presta atenção, hein? Vocês vão ser levados cativos. Exatamente. Gente, quando eu nasci, eu não tinha culpa de nada dos erros deles. Ele podia falar Exatamente. isso. Mas a oração dele foi totalmente diferente. Sim. Ele se inclui na oração. Ele diz, Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos a tua lei. Então, o Daniel ele se identifica com o povo, né? Ele diz para o Senhor, olha, Senhor, eu também faço parte. Né? Ele estava se importando, ele se importava com a situação do povo ali, com a condição que o povo estava vivendo. Né? Ele se coloca agora como intercessor entre o povo e Deus, né? Ele faz ali um papel de Cristo também, né? Não da mesma forma, é claro, porque Cristo não era pecador, não pecou. Não pecou, né? Mas ele se coloca ali como intermediador entre o povo e Deus, né? Essa visão da Maria é muito importante, né, pastor? Porque, por exemplo, se a gente chegar aí, não sei se o senhor tem essa informação, mas pelo menos a gente vê alguns tentando chegar a um número, a idade dele, provavelmente já tivesse ali os seus 80 anos, ele poderia pensar, já tô velho, já dei minha contribuição, já tô aposentado quase, né? Curtindo já. É deles lá e não tem nada com isso, vão morrer mesmo. Mas não, ele se importa com o futuro do seu povo. Sim. E isso para mim foi um tapa sem mão. Porque muitas vezes nós, como cristãos, ficamos só apontando o erro dos líderes da igreja, Exatamente. dos membros da igreja, sem ao menos orar por eles, interceder por eles. Então a lição aqui mostra pra gente a importância da oração intercessora. Quem é de Deus, ora. Quem não é de Deus, acusa. Exatamente. E a oração intercessora, ela é uma forma de demonstrar quando nós amamos alguém. Né? Se nós amamos, nós vamos orar por aquela pessoa. Né? E o segundo aspecto aqui da oração de Daniel é que ele ora também por causa do nome de Deus. Ele diz assim, Senhor, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, para que as outras nações não digam lá, olha, o Deus de Israel não tem poder nenhum. Né? Então ele se importa também com a obra de Deus, com o nome de Deus. Né? E que testemunho maravilhoso para nós, que a gente possa aprender também a valorizar, a honrar, a glorificar o nome de Deus com o nosso testemunho também. Né? Pegando esse teu gancho, pastor, a gente percebe também aqui que na oração de Daniel, ele não faz nenhum pedido de explicação para Deus, Senhor, porque nós estamos passando por isso. Não, ele reconhece que Deus é justo e reconhece que Deus ainda foi até bom para eles, porque a situação era tão ruim que eles mereciam até coisas piores, né? Sim, Exatamente. sim. Ele reconhece o pecado do povo. Ele sabe que a gente descumpriu a aliança. A gente não cumpriu com a aliança. A gente sabe que quem não cumpre com a aliança tem a penalidade. Então a gente está aqui, a gente merece estar aqui. Mas aí ele usa Senhor, mas usa com a tua misericórdia, com o teu amor. As nações inimigas estão zombando do teu nome, é o teu nome. Esse povo é do Senhor, cuide dele. Aí nesse sentido que a oração dele vai caminhando, né? Exatamente. Ele busca a graça e a misericórdia de Deus, né? Que ele sabe que se olhar para os méritos do povo não tem condição. Aí ele fala assim, a gente são pecadores. Não tem condição nossa. Mas o Senhor pode agir de misericórdia, de graça e ainda alcançar esse povo. Eu né? vou terminar essa parte aqui, porque a gente já vai entrar agora na questão da profecia, porque é a parte mais gostosa de se estudar. O verso 18 em diante diz assim, aí resumindo, inclina ao Deus, ele apelando, né? Inclina ao Deus meu os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, né? Certa vez eu ouvi alguém falando, eu achei muito interessante, que
Deus, quando você autoriza ele a mexer na tua vida, a dirigir tua vida, ele dirige tua vida. Certo. Mas tem pessoas que falam assim, eu não quero que Deus dirija, né? Então, às vezes é um filho que está afastado, é uma esposa, é alguém que está fora da igreja, que não quero mais que ore por mim, não quero que mais escute, faça nada por mim. E aí como é que Deus vai agir? Porque se Deus tem o livre-arbítrio, né? Aí alguém falou para mim assim, é a oração intercessória que faz a diferença. Agora Deus vai agir na vida dele, não por ele, porque ele não quer, mas por amor de ti que orou, você dá autoridade para que Deus possa agir na vida dele. Você orando, você fala para Deus, agora você não vai quebrar o livre-arbítrio, mas você pode intervir na vida dele porque eu estou pedindo, por amor nosso, Por amor, que né? a gente está orando. Exatamente. E é o caso de Daniel, né? Olha, Fantástico. exatamente 7 minutos. Estou fazendo bem direitinho aqui, hein? Cronometrado. Vamos entrar na profecia, gente, porque agora, olha aqui, aí que me chama a atenção, né? Eu não vou nem entrar nessa questãozinha aqui, porque o tempo é curto. Verso 20, tá lá ele orando, clamando a Deus, aí ele diz, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, diz ele, o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu na oração ainda, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí agora ele começa a explicar, e vou pedir para o pastor, vamos aproveitar o pastor, Com você certeza, também pode vamos completar, para ele explicar um pouquinho para a gente. O verso 24. Ok. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos lá, resumindo aí. Primeiro, a gente tem que explicar para o ouvinte, porque a gente está ouvindo tantas semanas, 2.300 tarde de manhã, por que chega essa data? A gente tem um princípio, que é a Bíblia mesmo que interpreta ela mesmo, que cada dia na Bíblia é um ano. Mas por que 2.300 tarde de manhã seria 2.300 anos? Porque essa expressão tarde de manhã é lá de Gênesis, né? Houve tarde de manhã, então um dia. De 24 horas. 24 horas. Mas na profecia, um dia de 24 horas é um ano. Exato. Você tem lá em Levítico 25, 8, Números 14, 34, esse princípio. Cada dia te dou por um ano. Então tem esse princípio. Aí voltando aqui para a profecia, 70 semanas, né, são determinadas. Essas 70 semanas são cortadas em 3. 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Fez confusão agora. Ela é separada, né, em 3 partes. 7 semanas é para o início das 70 semanas, que é a ordem para edificar Jerusalém. Lembra que eles estão no cativeiro. Então Deus está falando assim, vocês vão sair do cativeiro. Mas isso aí é o início do que eu quero fazer. Isso é o início de todo o processo. Então isso de fato ocorreu no ano de 457, segundo a história, né? Decreto de Artaxerxes. Teve 3, teve Ciro, teve Dario, mas de fato o que saiu foi Artaxerxes. Eles saíram para edificar a cidade e também para edificar o templo. Aí começa a profecia. Está baseada lá em Daniel 9, 25. Aí então são 7 semanas, ou seja, 49 anos do início até o fim da cidade estar em condição do povo habitar de novo, ter o templo. Então são primeiras 7 semanas, 49 anos. Que foi o período que, né, levou para toda a construir, reforma. Esdras liderou o povo, né? Aí vem a segunda parte, que é 62 semanas. Aí quer dizer, essas 62 são da edificação lá da cidade. 408 mais ou menos, lembrando que está antes de Cristo, então a gente vem diminuindo, é o processo contrário que depois de Cristo, né? Então você tem aí 62 semanas que vai dar lá no ungido, né? No ano de 27. Que foi a data em que Jesus foi batizado. Agora por que 27, se Jesus foi batizado com 30 anos? Ah, boa pergunta isso aí, alguns, né? Tem um historiador chamado Paul Petit, que ele diz que o nosso calendário, esse calendário gregoriano, ele não é muito exato. E esse historiador que não tem nada a ver com religião, é até um marxista, é um historiador ateu, ele diz que nosso calendário gregoriano teria mais ou menos de 2 a 3 anos de erro. Ou seja, um ano zero não foi ano zero.
foi um pouquinho essa margem de 3 anos para mais ou para menos. Né? Ok. Então esse 27 de Jesus, na verdade, num calendário mais preciso, seria o ano 30, né? Seria com Jesus com 30 anos. Ok, perfeito. Aí vem essa última semana, é o batismo de Jesus, com 30 anos, começa o ministério de Jesus, aí fala que no meio da semana seria tirado essa bênção que foi dada, o príncipe ungido seria tirado, então é a morte de Jesus. E no ano 31. 31, mais ou menos, que na verdade seria com 34 anos Jesus, o calendário está errado. E no final da semana, que é o ano 34, é quando termina esse tempo da graça para o povo judeu, né? Para a nação escolhida, que é o predejamento de Estevão, então agora o evangelho também se abre para o gentil. Aí termina esse período de 70 semanas. Agora, essa parte aqui, a maioria é quase que unânime, né? As pessoas chegam a essa conclusão ou não? Porque não tem como a gente dizer que está errado, porque a conta ali está exata, né? A profecia mostrava sobre o Messias, que ele seria ungido, que na metade da semana ele seria morto, ou seja, depois de 3 anos e meio de ministério. O problema, acho que está, pastor, depois dessa primeira metade aí, que alguns estão apontando essa metade, esses outros 3 anos e meio para o futuro. Sim. Só que parece que é assim, meio que desonesto, porque a profecia ela foi exata, tudo toda bate certinho, unida até agora. Aí eu pego a metade dela, da semana, e falo, não, isso aqui é lá pro futuro, não faz sentido. Com né? que princípio que você Não usa existe, isso? Não tem... né? Só se você pegar a tua vontade e jogar lá pro futuro, né? Não tem, o princípio bíblico não faz isso. A Bíblia ela é historicista, ela trabalha através da história, né? Então você vê que a história vai se preenchendo, vai se cumprindo, né? Vai se encaixando. E quando você olha isso, você tem esperança do futuro. Você vê que é o Deus que controla a história, né? Exato. É o Deus que está com a história na mão. Ele controlou toda a história, toda a profecia de 70 semanas, Deus tinha um controle. E hoje ele também tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle da nossa história também. Resumindo aí, que nosso tempo já acabou, queria mais 1 hora, mas não vai dar. Eu tenho que falar com o pessoal do Novo Tempo para poder liberar mais nós aqui, mas não estão liberando. Bom, aí a gente pôde fazer a conta aí, pelo que eu vi, dá o ano 34. Isso, exato. O que aconteceu no ano 34, pastor? Estevão pregou numa praça pública e ali alguns judeus, inclusive Paulo estava no meio, né? Que na época era Saulo, eles não gostaram da pregação e apedrejaram Estevão. E aí naquele momento estava se cumprindo, terminando as 70 semanas. Ou seja, o povo judeu, que era um povo escolhido, que era a nação onde o povo vinha para ouvir a palavra de Deus, que era uma luz para o mundo, a nação de luz. Agora Deus falou, não, agora vocês não são exclusivos. Já que vocês rejeitaram a mensagem que eu trouxe, o Messias, agora a mensagem vai vir para todo mundo. Então agora começa o evangelho ao gentil. Ao gentil sendo pregado. Aí chega o ano de 1844, que é realmente porque né? a profecia começa na mesma data, né, 457 a.C., e em 1844 acontece ali, porque a gente tem que lembrar que nós estamos estudando Daniel 7, e 8 e 9, que se complementam. Lá nós tínhamos visto no capítulo 7, né, pastor, sobre o juízo. Que é, na verdade, um outro ângulo do capítulo 8. Que também é a mesma coisa. Só que uns detalhes a mais aparecem no 8, né? É interessante que Daniel tem 2 questões. Como é que vai perdoar o pecado do povo e que santuário é esse? Nas 70 semanas, Deus responde como é que eu vou perdoar? Com Messias, com o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E aqui em 1844 ele fala do santuário. Você está preocupado em reconstruir o santuário? Se preocupe com isso. Eu estou preocupado em limpar o santuário do céu, fazer expiação. Aí ele vai explicar o que santuário que ele está mais preocupado. Detalhe, que é o 1844, né? Que é o dia do juízo. Aqueles que apontam, né, esse santuário como na época do antigo Epifânio, eles têm que ficar quietinhos porque o próprio Jesus citou que quando virdes o abominável da desolação, quem lê entenda, ou seja, estava apontando para o futuro. E o próprio ano 70, quando o general Tito ali acabou com Jerusalém, destruiu, santuário. Depois virou rei, que era o templo de Herodes, né? Ficou conhecido como templo de Herodes porque ele que fez uma reforma tão grande, passou a ser templo dele, né? Com o nome dele. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu queria mais tempo, mas eu vou fazer o seguinte, como a gente não conseguiu entrar aqui nos pormenores, a lição também não entrou muito em detalhes sobre as 2.300 tardes e manhãs, eu convido você, que não é bobo, né, a estar numa igreja adventista, e o pastor agora, Álvaro, vai fazer um convite especial para você estar na igreja dele. Como é que é, pastor? Você é convidado a estar conosco amanhã, né?
Temos aí várias igrejas adventistas. Você pode entrar no Encontre uma Igreja, né? .com? Você digita lá teu endereço, que você vai ter a igreja, você vai ter um estudo profundo de Daniel, com mais tempo, com mais profundidade, né? A gente vai poder perguntar, tirar suas dúvidas. Exatamente. Então você pode aproveitar aí. E também, se você... além de ir para a igreja, eu quero aprofundar mais. Tem bastante material, né? Bastante livros sobre Daniel, bons livros, bons conteúdos para você buscar também, né? É interessante, eu não tinha linkado essa questão, agora veio na minha cabeça. Que bonito. A gente vê Daniel começando o capítulo 9, intercedendo, e a gente termina o programa falando da intercessão de Jesus no santuário celestial. Que coisa bonita, né? É verdade. A intercessão começa na terra e vai lá no céu. Ai, que lindo, gente. Olha que lição boa. Procura uma igreja. Maria, rapidinho aí, convida o pessoal para ir lá na tua classe de jovens, eu acho. Opa, é isso aí, a classe de jovens lá na Igreja do Pá 1, ali no Conjunto Pá, Avenida Belém, número 5. Então todos estão convidados a participar conosco também. Que coisa boa. Ó, quero adiantar para vocês aqui o tema da próxima semana, a batalha Vitória. Vamos analisar aqui Daniel capítulo 10. É isso aí. Eu acho que o mais difícil vai ser o Daniel 11, né, pastor? Ele é um desafio, né, pastor? Sim, até hoje, né? Não Até tem uma hoje. visão fechada, né? Esse é o mais de difícil. estudar. Tá bom. Muito legal, gente. Um grande aí. abraço pra vocês. Semana que vem a gente se encontra e compartilha aí, por favor, nos ajude. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.